dia, pessoal, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui no templo da Igreja Batista da Alvorada para a nossa escola bíblica. É um prazer muito grande em recebê-los, você que já está conectado conosco ou você que vai assistir a esse vídeo posteriormente. O meu desejo é que a bênção do Senhor alcance a sua vida, alcance o seu coração, seja para você um dia muito abençoado. Eu queria nesse instante convidar você a um momento de oração. Eu queria que você orasse comigo também nesse momento. Pai, nós oramos nesse instante e pedimos, ó Deus, sobre cada um, ó Deus, que já está conectado conosco, que já está, ó Deus amado, recebendo a Tua palavra nesta manhã, ou que vai, ó Deus, assistir esse vídeo posteriormente. Eu quero abençoar, no nome de Jesus, a vida de cada um, Senhor, seus familiares, seus negócios, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida familiar, esteja debaixo da Tua bênção. Eu peço nesse instante, que o Espírito Santo nos dote do espírito de sabedoria e de discernimento, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, tanto para o transmitir, como para o receber a Tua palavra nesta manhã. Agradeço de coração por este dia, ó Deus, este dia abençoado que o Senhor nos dá, e ao Senhor damos glória, honra e louvor, em nome do Senhor, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance o seu coração neste dia e sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Na semana passada, nós estudamos aqui sobre o dom da profecia. E fomos além do dom da profecia. Nós fizemos também a comparação do ministério profético do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E vimos que no Antigo Testamento predominava o rigor da lei, do julgamento, da acusação, da condenação, enquanto no tempo do Novo Testamento, o dom da profecia e o ministério profético tem a ver com a graça de Cristo, o perdão, a misericórdia, a bondade de Deus sendo revelada aos homens. No entendimento disso, faz toda a diferença e define o comportamento de alguns diante da realidade em que vivemos. Pela sequência dos estudos sobre os dons do Espírito, estaríamos estudando hoje sobre o dom de discernir Espírito. Isto baseado, como temos dado sequência, no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz: e a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, o que vimos na semana passada, e a outro, dom de discernir os Espíritos. Muito embora o que estaremos falando neste dia será sobre a prática, deste dom, o dom de discernir Espírito na prática. Pois entendemos que o Brasil está debaixo da influência de um espírito, ou mesmo de uma potestade. Esta potestade tem produzido no coração do homem dureza e insensibilidade. E justamente a nossa abordagem do dia de hoje será sobre esse espírito, esta influência espiritual do mal que tem predominado os corações dos homens, trazendo dureza de coração e insensibilidade. Algo muito triste está acontecendo no Brasil e no mundo. Ontem, ou antes de ontem, tivemos a notícia da morte do irmão Lázaro, cantor Lázaro.
Nós tivemos informação de que nas Assembleias de Deus, todos os ramos das Assembleias de Deus no Brasil, já morreram mais de 300 pastores. Poderíamos citar aqui até mesmo alguns amigos nossos que já se foram através da Covid. Pastor Silvio, apóstolo Rogério, pastor Jorge Barros e outros. Poderíamos também falar de alguns irmãos da nossa igreja que nos causam emoção, até mesmo em falar do seu nome, como o caso do irmão Eliel, da irmã Glória, irmã Maria e muitos outros que nós temos tido informação ou que estão enfermos ou que já estiveram enfermos e alguns até que partiram para a eternidade. E outros que mesmo curados ficaram com suas sequelas. Eu quero chamar a sua atenção neste dia para um vírus que é muito mais grave do que o coronavírus. Um vírus que é muito mais grave do que o Covid, que é o vírus da insensibilidade, o vírus da falta de empatia, da banalização e da dureza de coração. Alguns dias atrás eu vi uma entrevista com um matador de aluguel. Aquela pessoa que ela é contratada para assassinar alguém, para matar alguém. E o repórter lhe perguntou: como você sentiu quando matou a primeira pessoa? O matador de aluguel disse: quando eu matei a primeira pessoa, fiquei muito triste, muito comovido e muito arrependido. E a segunda? A segunda fiquei um pouco menos. E hoje? Hoje eu já nem sinto mais. Para mim, tornou-se natural. E justamente este sentimento que nós devemos parar e analisar em nossos dias. De tanto conviver com a morte, de tanta informação de morte, a coisa para nós tem ficado comum, ao ponto de, quantos morreram hoje? Morreram 2.000 pessoas. Só 2.000 pessoas. Queridos, o nosso coração está constrangido, o nosso coração está abalado. Mas muitas vezes nós encaramos isto de forma natural. Eu queria chamar a sua atenção, que muitas vezes quando cai um Boeing, um avião de grande porte, ele transporta ali suas 300 pessoas no mínimo. Ok, eu só quero chamar a sua atenção que tem caído, representando o número de mortes, o equivalente a 10 Boeings por dia no Brasil. Eu quero repetir, tem caído o equivalente a 10 Boeings no Brasil. Continuando na sequência que nós estamos, significa que durante um mês vão cair o equivalente a 300 Boeings no Brasil. Queridos, a coisa é muito séria. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se identificar com a outra pessoa. É sentir o que ela sente, é querer o que ela quer, é colocar-se no lugar da outra. Isto é empatia. Só sente empatia quem tem um coração sensível, quem tem um coração quebrantado, mole, sensível. Não é de se admirar que tal coisa estava até profetizada. Estava
profetizada pelo apóstolo Paulo, que, como já vimos semana passada, lá na igreja de Antioquia havia alguns profetas, e dentre eles Saulo, né? Saulo era profeta, e ele, em seus escritos, em suas cartas, ele profetizou, prognosticou esses dias que nós estamos vivendo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E nós não podemos ter dúvida alguma de que vivemos estes dias, que o apóstolo Paulo, ele profetizava como dias terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Veja, eu quero chamar a sua atenção para esta qualidade aqui do versículo 3, sem afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu quero repetir novamente: destes, afasta-te da presença e da influência. Este texto foi dirigido ao povo em geral, ok? Foi dirigido ao povo de nossos dias, como foi para o povo da época do apóstolo Paulo. Mas tem um outro texto que eu queria ler com você neste momento, que não é dirigido ao homem sem Deus, o homem de fora da igreja, é dirigido ao povo de Deus, ao homem de Deus, ao crente em Jesus, ao salvo por Jesus, que é o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, que não vivam como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja, aos irmãos, que não deviam viver como vivem os gentios, aqueles que vivem sem Deus, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de Deus, pois são ignorantes, endurece o coração para Ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Vejam só esses adjetivos: pensamentos vazios e inúteis, mentes mergulhadas na escravidão, sem rumo, alienados da vida de Deus, ignorantes, endureceram o coração para Deus, insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam toda espécie de impureza. Gostaria de destacar, dentre estas qualidades, dentre esses adjetivos, dois, que usaremos para dar prosseguimento à nossa palavra neste dia: coração endurecido e insensibilidade. Isto é, baseado nestas duas palavras, é que será o tema principal da nossa abordagem, do nosso estudo neste dia.
coração endurecido e insensibilidade. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 31, que fala também do homem sem Deus, mas fala também daquele que é crente em Jesus. O versículo 31 diz: Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Veja só a qualidade: sem afeição natural e sem misericórdia. Queridos, o propósito da nossa palavra, quando dissemos que na sequência que víamos hoje, era para estudar sobre o dom de discernir os espíritos, nós entendemos que tanto o Brasil, eu creio o mundo, está debaixo, mas eu quero falar propriamente para a Igreja do Brasil, da qual eu e você fazemos parte. A igreja está sendo tomada por um sentimento de sem afeição natural e sem misericórdia, de insensibilidade e dureza de coração. Queria destacar essas palavras: coração endurecido, insensibilidade, sem afeição natural e sem misericórdia. Sendo estas qualidades contrárias a todo ensino de Jesus, sendo estas qualidades contrárias ao próprio Evangelho de Jesus, quando a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Eu quero chamar a sua atenção porque isto diz respeito a mim e diz respeito a você, que somos chamados de cristãos, servos de Deus, crentes, discípulos e seguidores de Jesus, que abraçamos a causa do Mestre, que abraçamos o Evangelho como estilo e como modelo de vida. Eu queria chamar a sua atenção para a necessidade de guardar, de proteger, de blindar o seu coração, porque se eu não me preocupar, se eu não despertar para esta realidade, eu serei também alcançado pelo Espírito que opera no mundo. E o Espírito que opera no mundo, nós podemos identificar pela leitura da palavra e comparando ao comportamento da igreja, como algo que tem gerado este endurecimento de coração, esta insensibilidade, tornando as pessoas sem afeição natural e sem misericórdia. Isso gera um egoísmo, onde as pessoas se centram em si mesmo e naqueles que estão em sua volta e não são capazes de olhar para aqueles que estão sofrendo, de sentir com aqueles que estão sofrendo. E eu queria nesse instante, meu irmão, chamar você para que despertasse, acordasse para esta realidade. Novamente, eu queria enfatizar o texto: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, temos necessidade de guardar, de blindar, de proteger o nosso coração.
Caso contrário, seremos mais iguais a muitos. Simplesmente, quando olhamos para os noticiários, as informações, morreu porque tinha que morrer. Morreu porque chegou o tempo. Queridos, não deixe seu coração ser tomado pela insensibilidade, pela dureza, pela falta da afeição natural, por um comportamento sem misericórdia. Sabe por quê, queridos? Do coração é que procede, é a fonte das saídas da vida. Do coração é aquilo que você sai, aquilo que você fala. Do coração sai a sua forma de agir e de se comportar diante de determinada situação. É bom pararmos um instante para vermos como está nosso coração. Você lembra quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu queria chamar a sua atenção para isso. É tempo de vivermos esta realidade, pararmos diante de Deus, examinarmos o nosso coração, para que possamos fazer um exame introspectivo, para que venhamos a detectar, a perceber como está o nosso coração. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E são dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão morrendo diariamente. Eu não estou querendo apelar, simplesmente sensibilizar o seu coração. Eu queria te acordar para uma realidade. Isto eu enquadro diretamente diante do dom de discernir os espíritos. Poderíamos agora parar diante de Deus e perguntar: que espírito tem dirigido a minha vida? Que espírito tem gerado minhas emoções? Que espírito tem motivado aquilo que eu tenho falado? Como eu tenho agido? Para que possamos fazer um exame introspectivo, devemos nos comparar, ter como parâmetro a própria pessoa de Cristo. Porque eu não posso me comparar com homem, nem comigo mesmo, mas eu tenho Cristo como referência. Veja só, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero repetir: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando eu paro diante de Deus, quando eu paro diante do Espírito Santo, e conforme o apóstolo Paulo orienta, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar tendo como parâmetro, como comparação, o comportamento, a atitude, a vida de Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos juntos pensar nos sentimentos que estavam no coração de Jesus. Ele mesmo diz
em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você para diante de Deus e do Espírito Santo, permite que Ele examine o seu coração juntamente com você, tendo como parâmetro Cristo. Você vai ouvir a voz de Cristo dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Manso e humilde. O resumo do Evangelho, se você quiser entender o resumo do Evangelho, leia Mateus capítulo 5, leia as bem-aventuranças. Mateus 5:2, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, humildes. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Queridos, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não está dizendo os bravos, valentes, agressivos. Sim, seja agressivo contra as forças espirituais do mal, mas seja quebrantado diante da dor e da necessidade do seu irmão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que clamam, aqueles que estão nas filas da UTI, aqueles que estão morrendo por falta de oxigênio, de medicamento básico, de equipamentos básicos para a sobrevivência. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Queridos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados pobres de espírito, humildes de coração. Bem-aventurados que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Queridos, este é o resumo do Evangelho, da mensagem de Cristo. E é justamente isso que o Senhor espera de mim e de você. Diante do sofrimento, da dor, do desespero e da agonia dos homens que estão ao nosso redor. Vamos ver outras atitudes de Jesus. Lucas 19, 41, quando ia chegando, vendo a cidade, sobre ela, Jesus chorou. Queridos, Jesus chorou. Quantas vezes já ouvi alguém chegar para outra pessoa e dizer: não chore, você é crente,
você crente não chorasse. Queridos, será que Jesus era crente? Ou será que tem gente mais crente do que Jesus? Querendo ser mais crente, tendo mais fé do que Jesus? Jesus chorou. Os olhos estão tapados, os ouvidos estão tapados, falta-lhe percepção espiritual, revelação da verdade. Por que Jesus chorou, queridos? Versículo 42 desse capítulo 19, ele diz: se conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz, a quem a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos, enquanto Jesus olhava para Jerusalém e via profeticamente os inimigos do povo de Deus cercando Jerusalém, destruindo Jerusalém, matando os filhos de Jerusalém. Enquanto isto, aquele povo estava indiferente, os olhos estavam tapados, os ouvidos tapados, faltava-lhe percepção espiritual, revelação da verdade. Você sabe o que se destacava naquele tempo? A extorsão e a exploração do povo pelos líderes religiosos. Eu quero repetir para que você possa fazer comparações. O que predominava naquela época era a extorsão e a exploração do povo de Deus pelos líderes religiosos. E Jesus via aquela grande destruição, a indiferença do povo, a insensibilidade do povo, extorquindo os fiéis, explorando os mais simples. O versículo 45 diz: entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Minha casa, minha igreja é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões e salteadores. O segundo momento, queridos, em que Jesus chorou diante desta realidade, deste quadro. Jesus, homem, mas homem, varão perfeito, 100% homem, 100% Deus, olhando a situação de Jerusalém, situação moral, situação espiritual, Jesus chorou. E bem-aventurados se choram. Mas o segundo momento em que Jesus chorou, queridos, é como está em João 11. João 11. Eu estou falando de Jesus, meu irmão. Eu estou falando de Jesus. Em João 11, versículo 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe:
Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se Jesus no seu espírito e perturbou-se. Versículo 35. Um clássico versículo que diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Queridos, por isto eu gostaria de chamar a sua atenção novamente para o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas, a boca. Você manifesta com suas palavras, com o seu comportamento, com suas ações, com o que você escreve, com o que você posta, aquilo que está no seu coração. O que estava no coração de Jesus, quando olhou para a cidade de Jerusalém e viu que aquela cidade seria destruída, e enquanto aquela cidade que ele via que seria destruída, enquanto isto, os líderes, os sacerdotes, os profetas estavam alheios, indiferentes, extorquindo o povo, explorando os simples e simplesmente vivendo, se esbanjando com aquilo que coletava dos necessitados. E o povo, transformando a casa de Deus em covil de ladrões e salteadores. E Jesus para e diz: a minha casa, a minha igreja, poderíamos dizer, é casa de oração. Jesus olhando para Lázaro, Lázaro morreu, lá vem sua irmã chorando, lança-se aos seus pés, e o texto diz que Jesus se inquietou em seu coração, e o versículo 35 diz: Jesus chorou. Estive lendo sobre psicopatas. Se diz sobre psicopatas que são pessoas de baixa capacidade de empatia, não sentem remorso, culpa, são explosivos e violentos e desprovidos de sentimento de afeto. Novamente, estive lendo sobre psicopatas. E psicopatas são pessoas que têm baixa capacidade de empatia. O que é empatia? Novamente, é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro. É como diz Tiago, lá no capítulo 5, é chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É sentir a dor do outro, é colocar-se no lugar do outro. Isto é empatia, ou identificação de simpatia. A empatia é justamente o contrário, baixa capacidade de empatia, de remorso, de culpa. São explosivos, violentos e desprovidos de sentimento de afeto. Que o Senhor tire de nós este coração duro, insensível. Eu sei, pastor, eu sei, meu irmão, que chorar não resolve. Ok, mas pelo menos chore e se quebrante e tenha uma reação, porque fé sem obras também é morta. Até lembro de um amigo, companheiro. Estávamos num congresso em nossa juventude e dois amigos, dois líderes, estavam ao meu lado, dois líderes de evidência, num congresso missionário, e
Um chorava, e chorava muito. E o outro olhava para ele e o que chorava disse: você não chora? Ele disse: não choro, não estou chorando, não estou sentindo só, mas não estou chorando. E você só chora. Ok. Não é chorar e ficar lamentando, é chorar e reagir, mas mostrar identificação. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dá-vos-ei um coração novo, e porém dentre vós um espírito novo. Eu recebo e receba, nós já temos em Cristo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e farei com que andes nos meus estatutos e guardes os meus juízos e os observeis. Queridos, para que possamos, nesse instante, refletir sobre isso, lembrei de um cântico relativamente antigo que dizia: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E continua a música dizendo: ensina-me a amar o meu irmão, olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que seja neste dia e neste tempo tão difícil a nossa oração. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Eu queria chamar você, se está conectado comigo nesta hora, ou se vai ouvir esta palavra posteriormente. Não termine esta palavra sem fazer uma oração. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, nesta hora, eu me coloco como tua igreja diante do Senhor. Creio, ó Deus, em tua compaixão e tua misericórdia. Quando o Senhor disse sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda, Senhor, o meu coração e o coração do meu irmão, de ser, ó Deus, tomado por esse espírito, por esta potestade de endurecimento de coração, de insensibilidade, de falta de afeição natural. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça de Cristo seja abundante no seu coração. Lembre-se, você está debaixo da graça. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde abunda o pecado, a dureza de coração, a frieza e a indiferença, abunde a graça de Cristo. Assim seja no meu coração e no seu coração, no nome de Jesus. Amém, amém.